Salve, salve para você que está aí no Agora, que são elas, e sintonizado aqui com a gente fica tão feliz, a gente espera segunda-feira para estar com você. A gente sempre traz temas muito bem alicerçados para que a gente possa ajudar você e a gente mesmo a superar. Hoje nós vamos falar de para o mundo que eu quero descer. O que te indigna? E realmente você pede e fala, não tem mais jeito. Mas será que não? Tem sim. Então não sai daí, que daqui a pouquinho a gente volta. Hoje o nosso tema está para lá de interessante porque muitas coisas nos deixam indignados, né? E a gente fica vivendo numa celeuma de como lidar com esse estresse que tiram a gente do sério. Então, primeiro, meninas, se vocês se sentirem confortáveis, o que tira vocês do sério? O que vocês veem hoje? Vocês falam, não é possível que isso ainda aconteça no século XXI. A minha indignação, e isso ocorre quase que frequentemente na minha área, que é a área da saúde, é a questão do uso indiscriminado do remédio. Sabe, o remédio, o próprio nome diz, né? Remediar. Ele é para ser usado por orientação médica, com certeza, mas por um período da vida, não para sempre. E o que mais me indigna não é somente essa ação indiscriminada de alguns médicos, não é de todos, com certeza, é que no final, quando se crê que a vida está chegando ao fim, é feito um exame de imagem e se encontra sequelas desse uso indiscriminado nos rins. Os rins ficam com microcicatrizes, eu como professora de educação física posso ilustrar dessa maneira, e aí as pessoas que não estão habituadas a tomarem uma quantidade ideal de água vão ao médico porque está tendo um certo inchaço e tudo mais, e o médico diz assim, realmente você está iniciando uma insuficiência renal, se continuar assim vou prescrever hemodiálise. Então me indigna muitas pessoas que ainda têm os rins funcionando terem prescrição de hemodiálise. Olha isso. E aí, Luiz? Olha, a minha indignação vai quando eu atendo crianças e adolescentes, e aí é o abuso psicológico, a violência psicológica com as crianças. Né? Hoje existe um excesso, eu até fico pensando, será que é eu que estou pensando errado? Um excesso de atividade, onde os adolescentes falam, mas para marcar uma consulta psicológica, mas eu preciso ver a agenda da criança. Sabe, o massacre que faz com a autoestima de uma criança, de um adolescente. Então isso faz eu ficar triste. Eu tenho algumas indignações. Uma delas, certamente, é essa intolerância que a gente vive na sociedade com muita dificuldade ainda as pessoas têm no estabelecimento do nosso relacionamento, de uma comunicação que não seja violenta. Então, hoje a gente assiste diariamente aí grandes confusões e desentendimentos por conta dessa intolerância. Guerras começam por conta disso. Então, assim, isso ainda me indigna, porque a gente está aí em pleno 2021 e as pessoas ainda estão presas a preconceitos, a pré-julgamentos, enfim, isso provoca exclusão, isso provoca aí muita injustiça. Essa é a minha grande indignação. Eu vou então elencar duas coisas aqui. Uma delas é como tratam os velhinhos, né? Então eu vou mudar aqui de canal das crianças, né? O trato que recebe a terceira ou quarta idade, como a gente pode falar agora, e até vou falar uma coisa, né? O que vende coisas querendo vender ao telefone, né? Olha, precisa isso, e aquilo não para, é uma enxurrada, né? É uma enxurrada. Então eu acho que os velhinhos ficam muito indefesos, né? E estamos nos tornando todos longevos, que bom, né? Maravilha. Mas é de uma fragilidade, né? Eu acho isso bem complicado. A motivação disso é muito duvidosa. E o outro lado
o jeito que nós tratamos a natureza, seja ela, né, as águas, sejam elas o mundo vegetal, sejam elas os animaizinhos. Essa é uma coisa que dói o meu coração constantemente. Acho que o que me indigna também, além do que você falou da natureza, é a parte de saúde pública, né? Isso é uma coisa que eu acho que desde criança sempre foi sei lá, um gap pra mim. Desde criança que eu ia na saúde pública, sei lá, no posto, que fosse um dentista, e observar o tratamento, sabe? Como tratam as pessoas, né? Não generalizando, claro que tem pessoas incríveis, Sim. mas a saúde pública como um todo, sabe? Esse olhar que não existe ainda, né? Para as pessoas que estão na fila aí de transplante, de saúde, de hemodiálise. Então, isso é uma coisa que até hoje eu paro, penso, vejo as notícias e falo, gente, aonde vai parar isso, né? Então, isso me indigna muito. E mentira também, né? Não preciso nem falar que mentira é uma coisa que eu perco um pouco do equilíbrio. E quer não, né? Tudo isso começa de pequenas mentiras, né? Mentiras, eu costumo dizer, desculpas válidas, né? Então, não, eu preciso comer, então eu sou ser humano, eu vou matar a cadeia alimentar. É a justificativa. Né? A justificativa, né? E aí, gente, vocês falaram de várias indignações aqui, todas lícitas, né? Claro, eu não posso deixar de falar da misoginia no mundo. O preconceito contra a mulher é mundial. O preconceito contra a raça, contra credo, existem em alguns países do mundo, em grandes países do mundo, mas assim, há misoginia em todos, tá? Então, claro que isso me indigna muito, né? E o holocausto animal também me indigna muito. Então, para mim, são duas coisas que realmente batem e gritam. Mas chega um dado momento que a gente não quer falar, né? Alguém precisa fazer alguma coisa. A gente precisa dizer, eu preciso fazer alguma coisa. E quando a gente esbarra nisso, né? Qual é a minha parte nessa desordem? Como que a gente se vê, né? Então, bem rapidamente aí, como que vocês veem a parte de vocês nessa desordem? Então, de uma certa forma, olhando para esse caos, do meu ponto de vista, eu tomei a iniciativa como voluntária de realmente arrecadar alimentos para aqueles meus próximos, que não são tão próximos, mas que estão carentes, e que eu, por um mero pedido para alguém, posso suprir alguma necessidade, mesmo que temporária. E por incrível que pareça, só desse meu ato já gerou a eles um incentivo de buscarem por si mesmos também. Mundo em todo, né? Eu acredito que, de alguma forma, eu tenho um papel de contribuição muito forte nesse mundo, né? Não é à toa que a minha área de graduação é no serviço social. E o que acontece? Hoje, a minha grande contribuição é ajudando as pessoas a florescer. É uma expressão que a gente traz da psicologia positiva, que é essa ideia de que todo mundo pode prosperar, todo mundo pode se tornar uma pessoa melhor. Que a partir do momento que a gente faz isso, né, com certeza a gente traz mais contribuição para o mundo. Então, e faço muito trabalho voluntário, inclusive com mulheres vítimas de violência. Muito bom. Quem mais? Então, a minha contribuição vem, né, com esse trabalho das mulheres, desse resgate da criança ferida, né, desses traumas, porque quando uma mulher se cura, quando você trata a sua dor interna, você não vai passar isso para o seu filho, para a sua filha, e aí, consequentemente, você vai protegê-los para a violência, né, para o abuso, para a dependência. Então, essa é a minha forma também, além de também cuidar da minha própria criança interior. Ficou curiosa, né? Para saber a minha, a da Rita, a da Val. Daqui a pouquinho a gente fala, agora a gente vai chamar pessoas que também contribuem. Contribuem através do seu conhecimento para que a gente se torne pessoas melhores. Então vamos lá, Márcia Andrade com a essência humana do negócio. Logo em seguida, Muniz e Tesser com empresário legal. E para terminar, Elisângela Manzano. É mesmo? Olá, eu sou Márcia Andrade da Sociente Consultoria e hoje no quadro A Essência Humana do Negócio nós temos a honra de receber Vivian Zolar, do Grupo Tria. Vivian vai compartilhar conosco como o Grupo Tria cuidou das pontes que ligam o ser humano às organizações, um dos temas que abordamos na semana passada. Vivian, é com você, querida. Olá, Márcia. Em nome do Grupo Tria, eu agradeço pelo convite de participar desse projeto tão bonito com você. E, bom, vou contar um pouquinho brevemente do Grupo Tria. O Grupo Tria é um grupo composto por 3 empresas de consultoria que trabalhavam na mesma área, mas de forma complementar.
Uma das empresas, a mais antiga, tem 15 anos e o grupo se formou em 2018. E sempre tivemos propósitos e valores muito alinhados e isso ajudou muito na construção do grupo. Com a chegada da pandemia, a gente se viu diante de um desafio muito grande, né? Porque eram 3 mulheres, 3 empreendedoras habituadas a servir como ponto de apoio para a equipe e que naquele momento onde tudo fechou na quarentena, se viram numa situação de vulnerabilidade tanto quanto a equipe, todo mundo com medo do que poderia acontecer. E eram 45 pessoas ali aguardando um posicionamento da gente. E a ação naquele momento foi ouvir, ligar para cada um da equipe, as 3 juntas, para a gente ouvir quais eram os medos, os anseios de cada um e poder acolher da forma que a gente tivesse condições de fazer naquele momento. Como nós fazemos um serviço essencial, nós tivemos o desafio de sim continuar em campo, mesmo com a pandemia em curso, e isso foi bastante desafiador, mas nós deixamos ali para que cada um respondesse para nós se entendia que tinha condições de naquele momento continuar indo para campo ou se sentia vulnerável para essa situação. E foi fundamental ter ouvido a equipe porque a gente fortaleceu pontes importantes, inclusive a ponte da segurança, a ponte da motivação, porque ao mesmo tempo que nós tentamos, mesmo no nosso lugar de vulnerabilidade, acolher as pessoas, nós percebemos que muitos se motivaram diante dessa postura. E isso fortaleceu os vínculos com toda a equipe e foi extremamente positivo essa ação durante o período da pandemia. Vivian, muito obrigada pela sua presença e por compartilhar conosco a experiência do Grupo Tria. As pontes que ligam as pessoas às organizações são sim de responsabilidade das organizações e das pessoas. Se você quer saber um pouco mais desse tema, entre em contato conosco pelo site socienteconsultoria.com.br ou pelo Instagram @socienteconsultoria. Na próxima semana vamos falar sobre gestão de mudança e aguardamos você. Você também percebeu que o empreendedorismo feminino vem crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo? Olá, eu sou Monize Tesser, sou professora, palestrante e advogada especialista em direito empresarial e toda segunda-feira estou aqui no quadro Empresário Legal. É comum em tempos de recessão econômica que as pessoas recorram ao empreendedorismo por necessidade como alternativa para ter uma ocupação e uma renda ou ainda para sair de uma situação de vulnerabilidade. Inclusive, segundo dados do Sebrae, os setores que liderarem o ranking de atividades com o maior número de MEIs, microempreendedor individual, em 2020, foram os comércios varejistas de vestuário e acessórios, promoção de vendas, cabeleireiros, manicures e pedicures, fornecimento de alimentos para consumo domiciliar e obras de alvenaria. Mas o líder desse ranking é ainda o ramo da beleza. Na luta pela equidade social e de gênero, ou seja, a igualdade de direitos e oportunidades para todos e para as mulheres, alcançar o seu espaço no mercado de trabalho ou estar à frente de um negócio, com certeza é um grande avanço para a sociedade. Segundo o IBGE, na última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, cerca de 9,3 milhões de mulheres estão à frente de negócios no Brasil. Vale lembrar que muitas mulheres também decidem empreender como oportunidade de poder trabalhar da sua própria casa, para poder se dedicar mais à criação dos filhos e por isso a expressão empreendedorismo materno está tão em alta. O empreendedorismo feminino é uma grande oportunidade de uma mulher se empoderar e também de sair de uma situação de violência ou de vulnerabilidade, pois ela conseguirá uma autonomia financeira e não vai mais precisar de se submeter a relacionamentos abusivos e violentos ou depender mais de terceiros para se sustentar. É claro que a jornada de uma mulher empreendedora não é tão simples assim, pois a mulher possui uma jornada tripla e tem que lidar ainda com a dificuldade de conciliar muitas responsabilidades da sua vida pessoal e profissional. Por isso, a importância de uma boa gestão de tempo e divisão de responsabilidades entre os membros da família é de grande importância. Uma mulher empreendedora que emprega também outras mulheres, trans, mulheres negras, LGBTQI, estará contribuindo também para a promoção da equidade social e igualdade de gêneros. Compromisso esse assumido por mais de 90 países, inclusive o Brasil, na Agenda 2030 firmada perante a ONU, para um desenvolvimento sustentável global. Não percam os próximos programas, um grande abraço e até lá!
pesquisa recente, a Associação Americana dos Psicólogos constatou que 70% dos adultos americanos em 2020 tiveram algum sintoma de estresse. Esse número era de 46% em 2019. Olá, eu sou Elisângela Manzano, educadora digital e pesquisadora compulsiva, e essa é a minha coluna, um espaço para fazer pontes, esclarecer pontos e desconstruir o estabelecido. Eu acho que todas as sessões de terapia virtual que eu fiz durante o período da quarentena salvaram a minha sanidade. E em quase todas elas, a minha primeira frase era: eu nem sei o que eu vou falar hoje. Eu tinha a sensação que eu estava sentindo 6 milhões de coisas ao mesmo tempo. Parecia que cada semana tinha o peso de um ano e eu trazia toda essa bagagem para cada uma das sessões. Eu não tinha como separar ou escolher do que falar. Eu ia falar como eu estava preocupada com a minha empresa, como eu estava preocupada com os meus clientes que estavam perdendo os empregos, como eu estava preocupada com meu pai, com a minha mãe que estavam indo no supermercado. Isso tudo era realmente muito estressante. Olha, eu tenho que confessar, ser pesquisadora compulsiva acaba ajudando. Afinal de contas, o que é estresse? Estresse é um conjunto de perturbações provocadas por vários estímulos e agentes externos. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi que o estresse era provocado por um agente externo, um agente que eu não tinha controle. Por exemplo, eu não tinha nenhum controle sobre a pandemia. Nossa, que gênia! Colocou o ovo em pé. Não teve 1 minuto de estresse durante a pandemia. Não, posso garantir, não foi nada disso. Leva um certo tempo entre entender o que alguma coisa é, como ela te afeta e também traçar um plano de ação para como lidar com isso. E eu não quero, de verdade, parecer nada zen, porque eu não sou zen. Mas o que me ajudou muito a entender e colocar essa situação toda numa outra perspectiva foi observar as minhas plantas. As plantas têm o tempo delas. Não tem uma violeta angustiada querendo dar flor antes da hora. Ou a minha venca, ela não fica estressada porque a folha dela ainda tá pequenininha. O tempo e o quanto a gente não controla esse tempo é uma boa metáfora para entender o estresse que a gente sentiu e ainda sente na pandemia. Eu não estou dizendo que é só sentar e esperar o tempo passar, mas colocar essa situação nessa perspectiva ajuda. Mas de verdade mesmo, o que ajuda é começar a encontrar soluções para como lidar com as situações que já eram críticas antes, mas que as circunstâncias atuais deixaram mais em evidência. E você? O que te estressa hoje? Aqui está o QR Code das minhas redes sociais. Aponta a câmera do celular e vamos continuar essa conversa por lá. Até a próxima semana! Nossa, que maravilha, meninas! Estou adorando aí participar. Vou aí colocar o meu ponto de vista referente a esse assunto, né? Que é algo bem interessante, que nos dias atuais tem pegado muita gente, né? A questão do estresse, como que tudo está se movimentando, como a gente está num novo momento, então, para conseguir dar conta, né, de tudo isso, trabalhar, né, dar conta da questão do online, estar em home office, isso tudo nos deixa muito desconcertadas algumas vezes. Eu tive um caso essa semana que nós tivemos um equipamento e um cliente veio com uma situação bem complexa de resolver um problema. Falou: olha, Gleice, a gente ligou aqui uma máquina que era 220 no 380 e fumaçou tudo. Imagina o meu nível de estresse, né? Na hora eu parei tudo assim, respirei. O que eu costumo, e o que me salvou muito foi a minha rotina matinal, porque pela manhã eu tenho uma rotina que eu entro o meu dia, já começo o meu dia de uma forma diferente. Eu inicio às 4h30, eu já estou há quase 1 ano e meio tomando banho frio, para que isso me deixe mais calma, e eu faço mentalização e também gosto muito de ficar fazendo respiração. Então, quando a gente respira só aquela coisa muito né, com só a parte aqui superior, a gente fica muito estressado. Então, eu procuro respirar, né, completo, até com a barriga ali, fazer essa parte assim para que eu fique mais tranquila. E é isso que muitas vezes me faz contar até 10, pensar para poder responder sobre algumas coisas. Então,
eu tive uma postura muito mais tranquila, porque naquele dia eu tinha feito uma mentalização e eu consegui resolver de forma mais plausível para o cliente, porque ele estava assim desesperado. E aí nós fizemos o quê? Analisamos toda a situação, fizemos, olha, o que é possível nesse momento? Ah, isso, isso, isso. Então eu fui conduzindo de uma forma mais tranquila, né? Tranquilizando aquele momento e consegui uma solução top. Colocamos um transformador lá na máquina, assim, foi algo bem, um milagre, não queimou nada, apesar dele ter ligado na voltagem errada. E isso me leva cada dia a pensar que ter uma prática matinal, fazer algumas coisas, me dá uma segurança para que eu consiga resolver os problemas. Então isso é muito importante, né? A gente tá nessa loucura diária aí, porque tudo à distância às vezes complica mais, e isso vem me deixando a cada dia reflexiva do que eu preciso fazer para que eu possa me conter, né, na minha parte hormonal, na minha parte até de estar, né, estressada e querendo comer muito, né? Os meninos falam assim, Gleice, você quer isso? Eu falo, não, obrigada. Até recusar algumas coisas para que eu consiga me alimentar melhor, né? Porque antes eu gostava de, tudo que me ofereciam eu estava aceitando, hoje eu sei falar não. Então, isso me conduziu a ter o quê? Um pouco mais de tranquilidade. Então é isso que eu gostaria de deixar. Gratidão e até a próxima. Voltando aqui, maravilhosas, né? Só tem mulher maravilhosa aqui. Tá, vamos lá, quero saber quem vai falar primeiro, a Rita ou a Val? Vamos lá, você vai ter mais história para contar. Olha, eu nunca me envolvi com uma grande questão social, né? Acho que até isso pode vir a acontecer. Mas sempre ao meu redor, sempre, quando eu via alguma dor, eu precisava socorrer. Eu me lembro, quando eu era criança, tinha um senhor que trabalhava na minha casa. Ele era homossexual, ele era faxineiro, ele era maravilhoso na função dele e ele não sabia ler e escrever. E eu aprendi a ler e escrever e fiquei maluca com aquilo, um adulto que não soubesse ler e escrever. E eu me pus a ensinar ele a fazer os mesmos exercícios que eu fazia na escola, uma loucura. Fiz ele fazia, levava para casa, eu queria ver na semana seguinte que ele tinha feito, enfim. Passaram-se os anos, ele saiu de casa, viajou. Quando ele voltou, encontrei com ele anos depois, ele veio me contar emocionado que quando ele foi atravessar a ponte, foi porque ele foi cozinheiro na construção de Itaipu. Ele falou assim, eu não precisei pôr meu dedão, eu assinei mais logo. Caraca, entendeu? Enfim, nessas pequenas coisas que eu alcanço, e aí sim, pela profissão ou pelo que a gente fala, e quando eu desenvolvo uma rede social, é com essa intenção também, no Instagram, é passar uma mensagem que leve alguma coisa para as pessoas. Por aí eu tento consolar minha indignação e estender a mão para as pessoas, né? Eu acho que a gente sempre tem alguma coisinha para dar, talvez a minha linguagem possa ajudar alguém, né? Eu fico mais ou menos nesse tom, né? Então, eu acredito, falando de saúde, né, o que eu faço muito atendimento voluntário também, gratuito, cuidando da saúde mental das pessoas, né? Porque eu acredito que quanto mais você cuida das suas emoções, menos você precisa ir para o hospital. Isso eu apliquei em mim na minha vida, na prática, né? Então, quanto mais eu cuido da minha alimentação, quanto mais eu cuido da minha mente, quanto mais eu cuido do meu equilíbrio emocional, menos remédio eu preciso tomar e menos hospital eu preciso depender. Então, e também traz uma consciência para as pessoas, né, que trabalham, atendem pessoas da área da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, né, tem pacientes e clientes assim, e é trazer essa consciência. Então a gente faz com a nossa parte, né, e todo mundo somando aí a gente consegue, né, uma sementinha em cada lugar. Então é ser melhor no que você pode, né. A gente não consegue mudar tudo, mas se a gente começa a mudar o nosso mundo interno aqui, o nosso entorno, a gente começa a mudar um pouquinho o planeta. Vocês se preocupam em ler sobre boas notícias? Porque a gente já ouviu dizer que boa notícia não vende, né? Tem até uma história que eu estava contando para alguém aqui nos bastidores, que quando aquela menina xingou um dos jogadores de futebol de macaco há uns anos atrás, né, ela teve os minutos dela de fama, e ao mesmo tempo, quando eu aplicava a palestra, eu trazia a menina que estava exatamente ao lado dela, muda, calada, indignada também por conta do pênalti errado, né? Eu que adoro futebol também ficaria indignada, mas daí você extrapolar, né, ofendendo alguém, não vale. Aquela menina nunca foi notícia,
né? Foi notícia foi a outra. Como vocês fazem, de repente, para ajudar mentalmente falando, porque a gente precisa mudar esse sentimento, né? Então, até aqui no estúdio, a gente estava conversando, até aqui no estúdio, vocês pensam, procuram boas notícias, procuram entender o que está sendo debatido? Muito, o tempo todo. E mais do que isso, eu até recomendo para os meus clientes a fazerem isso, porque assim, nossa tendência da ciência diz isso, que para cada questão negativa que acontece conosco, nós precisamos de pelo menos 3 para neutralizar. Olha. É muito louco isso, os estudos dizem isso. E os estudos também trazem muitas informações sobre o poder das emoções positivas, tanto para a nossa saúde, redução do estresse, quanto mesmo tem estudo da Barbara Fredrickson que diz que o cérebro ele expande quando a gente cultiva boas emoções, o que significa que a gente consegue encontrar mais soluções para os nossos desafios. Então, é fundamental que a gente consiga cultivar isso no dia a dia. Como? Sendo grato, desenvolvendo o otimismo, desenvolvendo a esperança, tirando proveito e ressignificando as situações. Porque desafio todos nós vamos ter o tempo todo. O que muda é como a gente vai estar aprendendo com eles. Eu comecei a fazer uma coisa que foi a partir da pandemia e a partir desse olhar voltado para o humano. Buscar honrar as organizações sem fins lucrativos ou humanitárias, e existe um prêmio das 100 melhores ONGs do Brasil. E aí eu comecei a olhar, saber o que elas fazem, comecei a publicar no meu Instagram uma vez por dia. E fazia tempo, porque eu já tinha publicado quase todas, fazia tempo que eu não fazia isso a semana passada. Eu falei, gente, e cadê o pessoal do bem? Onde é que eles estão? E de repente eu vejo um projeto chamado Pisco de Luz, que é uma organização que vai até lugares onde existe o breu, não existe energia elétrica, e eles levam com uma tecnologia luz para aqueles barracões, para aquelas pessoas. Olha que sensacional. É muita coisa legal, né? Então, tem uma página que chama Olha Que Legal. É uma página que só tem notícias boas, né? Só que por que isso não... poucas pessoas conhecem? Porque não é divulgado. Tem uma estatística, até do Google, lá de organizações, que eles mostram que a maior pesquisa do Google é sempre notícias ruins. Então, estourou uma notícia ruim, alguma coisa, nossa, trocentos mil acessos. Uma notícia boa, então, por essa discrepância de estatística, quase ninguém conhece, entendeu? Então, olha que coisa. Essa parte, eu procuro muito me neutralizar disso. Então, não me identificar com notícias ruins, não me identificar com emoções negativas. Se está estourando muito, estão falando muito de um assunto ali, eu já procuro me neutralizar daquilo, né? Porque o nosso cérebro, a nossa colega que sabe disso, o nosso cérebro ele não sabe o que é verdade e o que não é. Então, uma repetida emoção negativa todos os dias, eu que já tive depressão, né, posso falar isso, né, repetidamente, aquilo entra na tua mente e vira uma verdade absoluta. E você começa a desenvolver um quadro de depressão e você nem percebe, né? Então, por exemplo, tem um exemplo na minha família, que eu tenho um irmão policial, né, ele é sargento da polícia, então, direto, às vezes ele tá na televisão, porque aparece alguma história, algum problema, alguma coisa muito grande, e aí ele acaba aparecendo. Aí a minha mãe manda lá e fala, olha, seu irmão tá na TV, mas é sempre com notícias negativas. Aí eu só olho a parte que ele tá falando, entende? Eu não assisto a notícia toda. Né? Mas pra ela é o filho, né? É herói. Mas é isso, é você filtrar mesmo, ter essa consciência de que o quanto isso agrega no meu dia. A gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, tem que saber o que está acontecendo ao seu redor, mas perceber até onde aquilo está impactando. Né? Então, porque aí acaba... Olha que legal, ficou a dica. Eu gosto bastante de trabalhar nos eventos, até mesmo na terapia, ou quando alguém chega perto e começa a falar, não estou me sentindo bem, alterar, né, o estado fisiológico. Então, por exemplo, é muito legal. Tudo isso que você está falando, de notícias, de mal-estar, então esse simples comportamento, postura, gesto que você faz vai mudar toda a fisiologia. Daqui a pouco eu vou trazer um exercício. Oba! Fica lá, Rita. Que legal, então, né? Você sabe, você falando do seu irmão, eu lembro, eu tenho uma prima que escolheu ser policial, né? E eu falei pra ela, mas escuta, como é que você escolhe ser policial? Olha como que você vai lidar. Ela falou, ainda tem uns que escolhem lidar com o outro. Eu falei, bom, dancei, né? Porque eu sou psicóloga. Mas enfim, mas dentro dessa história, notícias boas, notícias ruins, qual é o limite entre a gente se informar, entre a gente estar ciente do que está acontecendo e a gente começar a ser envenenado pelo que está acontecendo, de modo que a gente não consiga agir?
não consiga ter paz de espírito, não consiga ter sossego e passe até a viver a emoção dos outros, não é compaixão, hein? A emoção dos outros no lugar da vida real que a gente está vivendo. Eu acho que tem um limite. Mas se identifica, né? Você acaba se identificando com a emoção do outro. E fica nela, né? E aí, né, para logo fazer tudo isso, mudar o humor da gente, Francisca Muraca falando da ciência da felicidade. Logo em seguida, a gente tem a doutora Silvia Hernandes Mendes falando sobre o seu direito de saber. E a nossa querida Cris Anelli falando de beleza e negócio. O cérebro humano aprende de 3 maneiras. Quando algo nos inspira, quando algo nos motiva, quando algo nos parece um exemplo. Eu sou Fran Muraca, este é o quadro Ciência da Felicidade. Sérgio Pisa diz: temos que nos reinventar e nos adaptar ao mundo de hoje. Já entendemos que são as emoções que comandam e ditam regras. Somos seres sociais, por isso é tão importante o processo de aprendizagem. Pesquisas recentes têm fortalecido a ideia que aprendemos pelo contato humano. Interessa mais pertencer a uma tribo do que a verdade. As coisas que emocionam consolidam a memória. A realidade não é aquilo que vemos, mas como nossas crenças e o nosso cérebro filtram a realidade. Em que pese a alta carga de tecnologia, inteligência artificial, aulas online, o mundo inteiro a um clique. O cérebro, com as emoções, processa a informação de uma maneira que aumenta a chance de sobrevivência de maneira não racional. A racionalidade pode nos prover um mundo melhor e mais saúde, mas não é tarefa fácil, somos propensos a irracionalidades. A ciência sabe hoje que há muitas coisas que podem melhorar a sensação de bem-estar e felicidade. O principal deles é o fator humano, estarmos conectados. Os outros são estar presente, praticar boas ações, ter propósito na vida, praticar gratidão, fazer exercícios físicos, ter uma boa alimentação e administrar o estresse. Segundo Eugênio Mussac, as pessoas tendem a se acomodar de maneira espontânea, se não receberem uma energia suplementar que vem do exemplo, da motivação e da inspiração. O mais importante em uma sociedade são os recursos sociais cognitivos e emocionais dos cidadãos. Me diga, o que você faz para inspirar o seu entorno? Eu sou Fran Muraca, este é o quadro Ciência da Felicidade e eu te espero na próxima semana. Até lá! Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Silvia Hernandes Mendes, sou advogada, especialista em direito imobiliário e este é o quadro semanal O Direito de Saber, onde eu trago informações úteis para te orientar nas relações jurídicas do seu cotidiano, em especial voltadas a questões de imóveis. Nos últimos 2 episódios, eu falei a respeito da utilização indevida do valor venal de referência na cobrança do ITBI, imposto que é pago na compra de imóvel. E hoje eu quero traçar um paralelo sobre o inconstitucional valor venal de referência e os reflexos na tributação da herança de um bem imóvel. Quando ocorre a transmissão de um bem imóvel, em razão da sucessão hereditária, ocorre a incidência e a cobrança pelo Estado de um imposto chamado ITCMD, que significa Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. No Estado de São Paulo, o ITCMD é de 4% sobre o valor dos bens transmitidos, e esse percentual ele varia de um estado para outro. Entretanto, havendo bem imóvel no município onde exista a indevida aplicação do valor venal de referência, haverá a majoração do ITCMD de modo indevido. Na prática, ao fazer o procedimento de inventário em que exista imóvel a ser transmitido, o valor declarado pelos herdeiros e pelo cônjuge
poderá ser o valor venal do IPTU, sendo ilegal a norma que o obriga a utilizar o valor venal de referência, que quase sempre é muito maior. Contudo, em municípios como São Paulo, que utilizam o inconstitucional valor venal de referência para o imóvel, a cobrança se faz na prática com esta base de cálculo majorada, o que é ilegal. Então, contribuinte, você deve estar atento e não pagar o ITCMD de imóvel pelo valor venal de referência, podendo buscar o Poder Judiciário para afastar essa cobrança indevida por meio de uma liminar com posterior decisão definitiva e transmitir a herança mediante o correto pagamento do imposto, afastando a cobrança que já foi declarada inconstitucional, mas que continua sendo cobrada pelo Estado, pelo cartório de notas e em procedimentos no fórum em que as partes não conhecem dessas questões tributárias. Do mesmo modo, como eu expliquei nos vídeos anteriores, para aqueles casos que pagaram o ITCMD a mais nos últimos 5 anos, é possível pedir a restituição desses valores pagos. O Poder Judiciário tem determinado a devolução, devidamente corrigido até a data do reembolso para o contribuinte, tá? Eu fico por aqui e até a semana que vem. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Anella, especialista em treinamento comportamental, beleza e vendas. E este é o quadro Beleza e Negócio. Criar envolvimento e gerar resultados. Neste encontro, vou falar sobre uma ferramenta de vendas, CVB, características, vantagem, benefícios dos produtos e serviços. Todo produto ou serviço tem suas características próprias e peculiares, e que trazem consigo uma gama de vantagens para que o cliente agregue valor à compra. É mais simples do que você imagina. Esta ferramenta vai te auxiliar muito nas vendas. Vamos entender essas 3 categorias. Características descrevem as particularidades do produto. Vantagem, como aquele produto pode ajudar o cliente. Benefício, como aquele produto e suas características e vantagens satisfazem a necessidade explícita do cliente. Para ficar mais claro, vou usar um exemplo. O batom, o item mais vendido da maquiagem. Característica, o vermelho intenso e forte. A embalagem compacta, enriquecido de vitaminas e óleos vegetais. Vantagem, o batom vai compor seu visual, o seu estilo. Embalagem prática, cabe em uma bolsa pequena e tem ação antioxidante. Benefícios, o batom tem longa duração, você pode retocar em qualquer situação, oferece hidratação intensa e previne o envelhecimento dos lábios. Você vai se sentir poderosa usando este batom. Você vai arrasar. E aí, gostaram? Acredito fortemente nessa ferramenta CVB, característica, vantagem e benefício, como um diferencial de vendas. Portanto, precisamos treinar nossa força de vendas sobre a capacidade de diferenciar uma coisa da outra. Tem que praticar. Esta ferramenta é uma forma didática de aprender mais sobre os seus produtos e também da concorrência. Assim, você terá chances de aumentar as suas argumentações em vendas. Eu espero ter ajudado. Só você pode fazer diferença no seu negócio. Pense nisso. Na próxima semana, vamos falar das características de um empreendedor de sucesso. Eu sou a Cris Anella e este é o quadro Beleza e Negócio. Me segue nas minhas redes sociais. Um beijo e até semana que vem. Olá, eu sou Yara Souza e eu quero perguntar para você como anda o estresse por aí. Veio pandemia, veio tantos desafios, tanta coisa diferente, né? Que nós tivemos que encontrar soluções jamais vistas. E isso muitas das vezes, é lógico, eleva o nosso hormônio tóxico causando estresse. E
E o estresse, na maioria das vezes, ele é um acúmulo de atividades não resolvidas. Vem muita coisa, e isso faz às vezes a gente até descontar nos que estão próximos de nós. Sabe aquele ditado? Às vezes eu vou treinar ali os meus vendedores, eu falo para eles, né? Porque às vezes vão ligar para alguma determinada pessoa e essa pessoa vai xingar, vai reclamar, e eu explico para eles um ponto muito importante. Não é sobre você. Muitas das vezes não é nem sobre a empresa. É sobre o que está dentro dessa pessoa, o acúmulo de situações que está nessa pessoa, que provavelmente ela vai descontar no próximo. Foi você, mas poderia ser outra pessoa, um outro contato, poderia ser mesmo até um próprio cliente, alguém da família que ia levar essa enxurrada dessas pessoas. E o que diferencia uma pessoa resiliente, uma pessoa que sabe lidar bem com o estresse, de outras que não sabem lidar? Até porque não adianta você ficar focando em eliminar o estresse, porque situações diárias e rotineiras, elas vão acontecer, vai estar aí, não tem por onde a gente correr. A gente resolve um problema hoje, tem outro problema amanhã. Não é focar no estresse, né? A gente tem que focar, sim, em ser uma pessoa mais resiliente, em ter um autoconhecimento para saber lidar com o estresse. Mas Yara, como que eu posso lidar com esse meu estresse de cada dia? Tem coisas que parece que eu não consigo resolver. E é isso aí que eu quero falar com você. Muitas coisas não estão nas suas mãos. Aquelas que estão, ótimo. Eu carrego isso como propósito para mim. Quando eu me deparo com uma situação, né, adversa, uma situação complicada, eu paro diante dessa situação, por mais difícil que seja, e penso primeiro, é caso de saúde? Porque saúde realmente leva a um certo desespero, porque a gente não consegue fazer nada, tá? Aí depois eu penso, não é saúde, mas é um problema assim que vai de repente me levar a um prejuízo, uma complicação emocional e tal, isso tá me incomodando. Aí eu vou para um outro ponto e me pergunto, o que eu posso fazer diante dessa situação? Tem algo que eu possa fazer? Sim, você pode melhorar na sua comunicação assim, você pode ter um diálogo com a pessoa X, ou de repente você pode traçar novas ideias, estratégias, procurar uma ajuda assim, ótimo. Vamos fazer a nossa lista de ações, de atividades que a gente pode fazer diante da adversidade. Quando nós fazemos isso, nós estamos dando clareza para o problema. Lembra que eu falei que um dos casos ali que a gente tem de estresse é o acúmulo de atividades mal resolvidas. E para que a gente consiga resolver essas atividades, para que nós consigamos resolver nossos problemas, nós precisamos parar diante deles, tirar totalmente o foco do problema e pensar aonde é que eu posso fazer algo para que eu possa resolver isso. Essa mudança de mentalidade, ela faz uma diferença tão grande, porque o estresse, ele vai sim acontecer, mas você vai aprender, né, a ter resiliência o suficiente para lidar com ele. E isso vai impulsionar a sua vida, vai impulsionar o seu negócio e vai melhorar as relações consigo mesmo. Lembra que eu falei do autoconhecimento? Até que ponto eu consigo ir? Vai melhorar sua relação consigo mesmo e com todos que estão ao seu redor. Voltando, como é bom falar de felicidade, né? A gente fica inspirado nessa felicidade que a Fran traz pra gente toda semana aqui no programa. Gente, vamos falar de boas notícias então? Eu tenho certeza que cada um de vocês deve ter uma boa notícia para trocar com o público e todo mundo terminar esse programa livre, leve e solta. Começa. Quem quer começar aí? Eu quero começar. Eu tenho uma notícia maravilhosa, ouvi do nosso governo federal, que aconteceu uma reunião com um laboratório aí excelente, de modo que nos próximos meses e até a partir do ano que vem, o Brasil já vai ser capaz de fabricar as próprias vacinas, inclusive para as mutações desse bichinho que anda por aí. Falando nisso, deixa eu aproveitar, minha mãe tem 85 anos, então ela estava contando os dias para poder ser vacinada, e quando ela fez 85, no dia seguinte,
Ela foi ao posto de saúde, tinha marcado hora, foi recebida só ela, foi vacinada direitinho. 3 semanas depois voltou para tomar a segunda dose, de novo, hora marcada, direitinho, funcionou um primor, viu? Eu fiquei muito orgulhosa. E aí tem 2 boas notícias. Primeiro pela sua mãe, né, que está imunizada, e por ser um posto de saúde. Sim. Olha que legal, coisas funcionam no Brasil, que lindo! Diga lá. A minha boa notícia, que vale a pena frisar aqui, é o quanto a gente assistiu também, tanto de voluntariado, quanto mesmo de manifestações empáticas das pessoas em relação àquelas que sofreram mais os impactos com a pandemia. Pessoas que doaram cestas básicas, que doaram o seu tempo e mesmo o seu amor para poder contribuir com aqueles que tiveram mais prejuízos, enfim, perdas. Então, isso é algo que a gente tem que destacar, porque traz esperança, traz amor, traz empatia e traz leveza. Verdade. Muito bom. Compartilhar uma boa notícia também. Eu faço parte de um grupo de cura prânica, né? E desde quando estourou a pandemia, a cura prânica é uma cura pela nossa energia sutil. E desde quando estourou a pandemia, a gente se reuniu aí com curadores prânicos do mundo inteiro e a gente faz 2 curas por dia em pacientes com Covid. Né? E nesse 1 ano de pandemia, a gente teve recebeu estatística aí agora dos hospitais que a gente recebe, a gente atendeu mais de 1000 pessoas, né, com Covid, mandando cura à distância. Então, assim, quem está com Covid tem esse serviço também, mais ou menos do que ela falou. Tem muito serviço gratuito, tem muita gente ajudando as pessoas, né? Então parar de olhar um pouco o lado do que não estão fazendo e olhar o lado que estão fazendo, né? E pra mim foi um presente, inclusive porque a gente vai ajudando, mas a gente vai se curando junto. Inclusive nós, né? Doando tempo, atendendo isso, gratuitamente. Voluntário, né? Então, assim, tem pessoas fazendo páginas. Gente, ontem eu tava num grupo e um rapaz colocou que ele está fazendo landing page gratuita para empreendedores. Olha, para divulgar um produto, uma venda, né? Então, assim, muitas coisas legais aí pra Quantas boas notícias? Olha que legal! Olha que legal! Essa questão da internet, eu acredito que é sim uma boa notícia, porque né, em toda crise a gente tem uma oportunidade de criar. Então, olha a beleza, né? Beleza, sim, de você, hoje na área da saúde, você faz uma consulta online com um ginecologista, com um pediatra, todas as especialidades, né? A psicologia, que tem aí agora o conselho, que antes tinha uma burocracia, agora flexibilizou. Então, o atendimento, chegar na sua casa e você, esse teleatendimento, eu acho que sim, que isso é incrível, uma evolução. Muito legal. E quer não, o que a gente está fazendo comunicando a roda da abundância, né? Isso fez a gente olhar para isso. Para quem não conhece em casa, nem a minha pauta trazer dica é com as meninas aqui, eu sou só âncora, mas hoje eu vou me permitir. Agradecer todos os dias, 4 verbos você pode conjugar. Agradecer, declarar efetivamente o que você quer, não aquilo que você não quero mais essa casa, não quero mais esse emprego, não, o que você quer. Declare aquilo que você quer, solicite ajuda, o ser humano é ente social, adora ajudar, está na nossa essência, a gente gostar de ajudar. E por fim, uma roda só gira, se for redonda, doar. O que você pode doar? Ninguém está falando em grana aqui não, pode ver que todas as boas notícias, nada disso veio grana, veio o quê? Boa vontade, sorriso no rosto, né, um olhar carinhoso, uma empatia. E é isso que a gente tem aqui com a Tayane Bueno e com a nossa querida Regina, que eu vou te dar para você depois. Só enquanto você vai abrindo, que eu prometi um exercício, lembra? Então, assim, por exemplo, a gente acabou de falar de boas notícias. Então, esse é um exercício. Quando você estiver triste, né, você lembre de uma situação onde você foi muito feliz, onde você estava relaxando. E aí, se você se concentra numa postura e vai vivendo de novo aquela memória, isso vai fazendo com que todo o seu estado fisiológico vá alterando. E aí eu tenho certeza que você vai conseguir mudar o seu estado. E só para complementar o exercício dela, que nem faz parte, olha eu já metendo o pitaco de novo, quando você estiver lembrando, sorria. Porque quando você sorri, o teu espírito fica melhor mesmo. Teu cérebro, eu acho que você está de alguma forma feliz. Pronto. Desculpa. Vamos falar da camiseta? Opa! Vamos ver eu vou ver aqui. O que ela mandou hoje? Olha que linda! Nossa! Que legal, gente! Muito legal! Lindo! Uma mais linda que a outra. Olha que combinou! Cheio de borboleta. Olha que legal! Muito legal. A Regina, lê aí pra mim, Eli. A Chica Fulô da nossa querida Regina. E aí eu quero chamar para vocês, claro, a Vânia Ruiz,
nossa maquiadora sensacional, né? A Jane, do Estúdio JK, e a Elza Ferreira, que eu já disse está fazendo um sucesso aí, porque a empresa dela traz soluções inteligentes para aberturas e fechamentos de portas. Se você precisa disso na sua casa, não tem para ninguém. Transite. É isso aí. Semana que vem, gente, como sempre, estaremos aqui, trazendo um assunto importante, interessante, emocionante, mas sempre terminando nessa vibe deliciosa. Divirta-se conosco, segunda-feira estamos juntos. Oi! Você cuida da sua beleza? Você sabia que cuidar da pele não é apenas uma questão de vaidade, é também uma questão de saúde? E tem mais. Quando você está bem arrumado, você se olha no espelho, a elevação da autoestima é fato. É ou não é? E então, vamos cuidar da sua pele? Da sua beleza? O que você acha? Eu posso te ajudar a encontrar os produtos certos para o que você está procurando no momento. Aguardo seu contato. Oiê, eu tô aqui para te ajudar, você que tá cansada de cobrir seus brancos. Isso mesmo, ou até mesmo cansada de procurar fazer mechas para disfarçar os brancos. Hoje em dia existe outros tipos de técnicas onde eu posso te ajudar e deixar um ar natural e saudável sem agredir seu cabelo. Isso mesmo, eu posso cobrir 70%, camuflar, dependendo de cada um. E o melhor de tudo, não mexer no natural dele, sem que haja desbotamento da cor indesejada. Isso mesmo. Quer saber mais sobre esse trabalho? Me procura. Meu nome é Jane, eu sou do Estúdio JK, sou a pessoa responsável em cuidar do embelezamento feminino e poder contribuir com a sua autoimagem. Lhe aguardo, viu? Será um prazer recebê-la no ambiente acolhedor. Um enorme beijo e até! Soluções em conforto, asepsia e acessibilidade. Seu produto exclusivo, a mola inteligente que transforma qualquer porta comum em porta automática. Sensores de aproximação sem toque, ideal para hospitais, banheiros públicos e muito mais. Criação 100% brasileira, fabricação própria com 40 anos de tradição, referência em acessibilidade e biossegurança. Prezamos pela evolução técnica constante, conectamos com ética, integridade e respeito à diversidade. Entregamos soluções de fluxo inteligentes, customizadas e inovadoras. Transite, fluxo inteligente em portas.